Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico pneumologista e eu estou fazendo essa série de vídeos sobre coronavírus para poder transmitir mais conhecimento aí para a população e ajudar as pessoas nessa época tão difícil que a gente está enfrentando, né? De pandemia de coronavírus. Esse é o terceiro vídeo, se você não viu os outros, dá uma volta aí, dá uma olhada que tem mais outros dois vídeos falando sobre a epidemiologia desse vírus, né? Como que ele surgiu, como que ele disseminou. E um segundo vídeo a gente falou sobre a transmissão, como que ele é transmitido de uma pessoa a outra e sobre medidas de prevenção, como prevenir para você não adquirir ele e prevenir para transmitir esse vírus para outras pessoas. Nessa terceira parte a gente vai falar sobre os sintomas e sobre o que fazer se você tiver apresentando sintomas, né, da infecção pelo coronavírus. Então esse vírus é um vírus que ele é diferente dos outros vírus respiratórios porque ele está cursando muito mais com pneumonia, tá? Do que os outros, do que a gripe comum e do que os outros vírus que causam doenças respiratórias, virais. Então, os sintomas que a pessoa sente é febre, tosse, falta de ar e o médico consegue ver algumas alterações no raio-x ou na tomografia, tá? Os casos que são leves, né, que a pessoa não tem uma pneumonia grave, eles passam praticamente imperceptíveis, não dá para diferenciar entre um resfriado comum, por exemplo, ou uma gripe e o coronavírus. Os sintomas são muito parecidos, tá? Eu vou colocar o gráfico aqui para a gente ter uma noção de como que são distribuídos esses sintomas, quais são os mais comuns. Então aqui a gente tem o gráfico de sintomas, né, da infecção pelo coronavírus. A gente vê aqui que o principal disparado é febre, né? Quase todos os pacientes vão apresentar febre em algum momento da infecção. O segundo aqui é fadiga, falta de vontade de fazer as coisas, querendo ficar mais deitado, né? sem vontade, sem querer levantar. E o terceiro é tosse. Tosse, geralmente a tosse seca. Depois vem a anorexia. O que é a anorexia? A anorexia é falta de apetite. Até 40% das pessoas podem apresentar esse sintoma. Depois vem a mialgia. Mialgia é dor no corpo, dor muscular, né? Até quase 40% também, 30 e poucos por cento das pessoas podem apresentar, seguido de falta de ar, tá? Que é mais ou menos 30%, um pouco mais, e a expectoração, que é a produção de catarro. Tá? Também ali em torno de 30% das pessoas podem apresentar esse sintoma. Bom, e outras pessoas ainda podem ter outros sintomas, como dor de cabeça, dor de garganta, o nariz escorrendo, tá? Náusea, às vezes diarreia, mas esses sintomas são menos frequentes, menos comuns do que esses outros que a gente viu. Para resumir, os mais comuns é febre, em primeiro lugar, tosse, e depois vem sintomas sistêmicos, né? As pessoas ficam com fraqueza, falta de apetite, essas coisas, e seguido de falta de ar, tá certo? Só para ter um resumo. A doença, ela tem um espectro de ação, né? De acometimento. A gente vê desde casos leves até casos moderados e casos graves. Não são todos que são graves, não são todos que são leves. Tem o estudo do Dr. Wu, que é um chinês, que produziu isso lá na China durante a pandemia que ocorreu lá. Ele foi publicado no JAMA agora em 2020, que é um jornal da Associação Americana de Medicina. E ele percebeu, né, por estudar 44.500 casos, foi um estudo com muitos casos, muitos pacientes, né? Eles perceberam que a forma leve da doença é a mais comum. Ela acomete 81% das pessoas. 81% das pessoas que adquirem o vírus vão apresentar uma forma leve, como se fosse um resfriado, né? Não chegam a fazer uma pneumonia com necessidade de internação, essas coisas. Mais ou menos 14% tiveram forma grave, que apresentaram falta de ar, queda de oxigenação, uma doença mais extensa. E os que precisaram de CTI, de ventilador, né, de leito de terapia intensiva, foi 5%. Tá? E a mortalidade lá na China foi de 2,3%. Em Wuhan foi um pouco mais alto, foi 5,8% a mortalidade. E essa mortalidade ela foi muito maior em pacientes idosos. Vocês devem ter ouvido falar isso, né, várias vezes aí nos noticiários e em outros canais.
ela é muito maior em idosos e principalmente em idosos que tenham comorbidades. O que é comorbidade? São outras doenças. Hipertensão, diabetes, câncer, DPOC, asma, doenças pulmonares crônicas, né, de maneira geral, imunossuprimidos. Esses são os pacientes que tiveram o pior desfecho da doença, que foram pior, né, que precisaram mais de CTI, mais de internação hospitalar. Na Itália foi mais grave a situação, tá? Mais ou menos 12% de todos os casos confirmados, eles precisaram de CTI. E dos casos que foram para o hospital, 16% precisaram de CTI também. Então foi mais grave do que lá na China. Mas e a taxa de mortalidade também foi mais alta, foi 5,8%, enquanto na China tinha sido 2,3%. Isso aí cada país vai enfrentar de uma maneira diferente, porque depende muito da população do país. Uma população mais idosa, ela vai sofrer mais do que país que tem população mais jovem. Eu fiz um gráfico aqui para a gente poder ver essa comparação entre a população da Itália e a população do Brasil. Então a gente vê aqui no quadro da sua esquerda que a população da Itália, a gente vê aqui, ó, esse quadro aqui, ele mostra a idade, né, das pessoas aqui, nessa linha, e aqui a gente vê quantos por cento tem cada faixa etária dessa. Então a gente vê que lá na Itália, ó, a maioria das pessoas tem mais de 50 anos, ó, 50 anos para cima, 45 anos para cima. A parcela da população que é mais jovem aqui, ela é menor do que a parcela que está mais velha. Enquanto que aqui no Brasil a gente ainda vê que a população mais jovem, ela tem uma grande contribuição, né, na distribuição demográfica, na distribuição da população. E acima de 50 anos a população ela é menor, né, tanto masculina quanto feminina. O grosso está aqui, até uns 40, 50 anos. Né? Então a gente vê essa diferença, por isso que a Itália foi tão grave assim, tinha muito paciente idoso e eles são os que sofrem mais. Mas não significa que o Brasil tem muito mais pessoas morando do que lá na Itália, né? E as condições também são diferentes, de moradia, né? de condições de higiene e tudo mais. Então isso não é tão... a gente não fica tão satisfeito com esse gráfico aqui, só olhando ele não. Porque pode ser que aqui no Brasil a doença chegue muito grave também, parecido com o que aconteceu lá na Itália. Então, só o tempo vai mostrar pra gente como que essa doença vai desenvolver aqui no Brasil. Nós estamos vendo que ela está tendo uma disseminação muito rápida, gente. Então, tem que tomar muito cuidado para evitar dessa disseminação ficar na proporção que tomou lá na Itália e na Europa de maneira geral. Eu vou fazer um fechamento aqui, né, um resumo. O melhor que a gente tem a fazer nesse momento é permanecer em casa. Se você puder ficar em casa, tiver um trabalho que é possível trabalhar via computador, não precisar ir para o serviço como os médicos, como os policiais, como os bombeiros, né, como o pessoal do supermercado, da farmácia, os transportes de mercadoria, precisam tá ativos ainda, porque senão a sociedade para, né? Mas se você puder trabalhar em casa ou tiver algum serviço que você possa suspender agora no momento, esse é o momento de ficar em casa. Eu sei que muita gente vai sofrer com isso, comércio principalmente, as pessoas têm conta para pagar no final do mês e precisam de dinheiro, né? Mas a gente está vivendo uma situação que é uma situação nova no Brasil e é uma situação extremamente grave. Outra coisa que eu já falei e que vale a pena repetir para fixar bem mesmo é os cuidados ao chegar em casa, né? Tentar não entrar com os sapatos, com a mão da rua e sair pegando as coisas dentro de casa, ter o cuidado de lavar as mãos assim que chegar em casa, deixar o sapato, a roupa, tudo, quem não pode ficar em casa, né? Quem precisar trabalhar, deixar a roupa, deixar o sapato, deixar tudo na porta de casa, de preferência colocar dentro de um saco plástico para poder já lavar. E antes de encostar em outras pessoas, encostar nas coisas dentro de casa, lavar a mão, de preferência tomar um banho. Tá? O sabão ele consegue tirar o vírus da pele da gente e a gente pode, depois de tomar banho, ir cumprimentar as outras pessoas, tocar nas coisas dentro de casa, ok? Então, o que fazer se você apresentar os sintomas, né? Os sintomas que a gente falou aí mais pra frente, o que fazer mais atrás, né? O que fazer se você apresentar esses sintomas compatíveis com a infecção por coronavírus? Bom, eu achei esse gráfico aqui, tá? Foi um gráfico que foi publicado pela ProEP. Eu não sei o autor dele,
desse gráfico. Eles falaram também lá na ProEP que não sabe, mas se você for o autor, pode me falar que eu coloco seu nome aqui embaixo, coloco a sua referência, tá? Mas eu achei ele bem didático, assim, eu vou usar ele para poder explicar. Então, olha, se você apresentou sintomas de resfriado, começou com o nariz escorrendo, ou com a garganta doendo, tosse, ou uma febre baixa, né? Que sejam sintomas leves, e você está se perguntando se tem a doença pelo coronavírus, o que fazer? Olha só, se você for para a emergência e for o coronavírus, for para a emergência com sintomas leves que eu estou falando, tá? E for coronavírus, você vai sair transmitindo isso no caminho. Taxista, recepcionista da emergência, enfermeiros, médicos, paciente da sala de espera, laboratório, farmacêutico. E se o médico vai te avaliar, ver que você está estável e vai pedir para você ficar em casa, tá? Não, você não vai ser, nesse momento, a gente não está fazendo teste de pessoas que estão com doença leve. A gente só está fazendo teste de pessoas que estão com doença grave, que precisando de internação hospitalar e de CTI, por já ter chegado na fase de transmissão comunitária. Não tem teste para testar todo mundo. Então a gente está guardando os testes para poder realmente testar quem está em situação mais grave precisando desses testes. Nesse segundo caso aqui, se você não tem coronavírus e está com sintomas leves, sua chance de pegar coronavírus na recepção da UPA, do pronto-socorro que você for, é muito alta, porque nós estamos nessa fase de expansão rápida, tá? E de toda forma o médico ele vai te orientar a ficar em casa. Então o melhor a fazer é, se você tiver com sintoma leve, resfriado, sintomas de resfriado leve, né? Um pouco de coriza, dor de garganta, uma tosse, sem falta de ar, o ideal é ficar em casa, tá? Monitora seus sintomas, fique em isolamento e se você começar a apresentar sintomas mais graves, começar a ter falta de ar, se começar a ter uma tosse muito forte, se começar a ter uma febre que não está melhorando ou febre alta, aí você tem que ir para o pronto-socorro, tá? Então a indicação de ir para o pronto-socorro, gente, é quando você tem sintomas graves, tá? Se você está apresentando, principalmente se começar a apresentar falta de ar e febre alta. Aí você não tem que ficar em casa, tem que ir para o pronto-socorro. Mas se tiver sintoma leve, começar a ter só uma tosse, coriza, né, um pouquinho de nariz escorrendo, garganta inflamada, não precisa de ir no pronto-socorro. Você vai estar sobrecarregando o sistema de saúde, a gente não vai fazer teste de coronavírus em todo mundo, só vai fazer teste nas pessoas que estão mais graves, tá? E o ideal é ficar em casa monitorando seus sintomas. Se você continuar com esses sintomas leves, não precisa procurar atendimento, você pode ficar em casa até isso melhorar, tá certo? Você vai evitar, se for coronavírus, você vai evitar de propagar essa doença para outras pessoas, tá entendido? Então, esse é o recado que eu tinha para dar em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu espero que a gente consiga passar por ela. Sei que não vai ser fácil, mas a gente, como sociedade, já passou por várias outras pandemias, né, ao longo da humanidade aí, e em situações que a medicina era muito menos desenvolvida, e a gente conseguiu passar por isso. Então, assim, nós vamos conseguir passar por isso, né? Mas a gente precisa da ajuda de cada pessoa é importante nessa hora para poder fazer isso que a gente está recomendando, né? Ficar o mínimo possível na rua, o mínimo possível de contato entre pessoas, ficar mais em casa, né? Até passar essa explosão de casos que está tendo. Isso vai passar, tá? Isso vai passar. Uma hora os casos vão começar a equilibrar e vão começar a reduzir, assim como foi nas outras pandemias todas. A gente tem estudo epidemiológico disso. Só que até passar, o que eu queria pedir é paciência. Eu sei que é difícil ficar em casa, para mim está sendo também, sem poder sair, sem poder ver meu pai, sem poder ver minha avó, mas é assim, tá? É assim que a gente vai conseguir juntos combater esse vírus e poder passar através dessa pandemia da melhor forma possível. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Se você tiver alguma dúvida, né, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Se quiser que eu produza algum outro vídeo a respeito de algum outro assunto relacionado ou não ao coronavírus, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou sempre ler. Vou tentar responder a todas as perguntas que for possível por aqui, para evitar
né, é uma contribuição que eu posso fazer para evitar das pessoas irem ao pronto-socorro, talvez para esclarecer alguma dúvida que a gente conseguir esclarecer fácil aqui, tá certo? Então é isso, um forte abraço a vocês, agradeço muito, até logo.